Com investimento pesado em tecnologia e mão de obra, uma empresa brasileira se transformou na terceira maior fabricante mundial de ônibus. A Marco Polo conquistou mercados de Portugal à Índia. E no Brasil, aproveitando os bons ventos da economia, anda mais uma vez em marcha de crescimento. É o que você vai ver na reportagem de Rafael Rocha. O passeio pela fábrica já é uma tradição. Seu Paulo, como é chamado pelos funcionários, tem como hábito passar pela indústria e cumprimentar os trabalhadores. Esse senhor de 82 anos foi um dos 9 fundadores da Marco Polo. Em 6 de agosto de 1949, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, começava a operar a Nicola e Companhia Limitada, uma empresa de chapeação de veículos que acabou quase por acaso virando a terceira maior fabricante de ônibus do mundo. Nós iniciamos uma empresa, uma oficina de pintura de automóveis, de cabines, e por que não se poderia fazer ônibus, já que passam ônibus aí feitos fora aqui do nosso estado, por que não pode ser feito aqui? Então, uma das ideias que surgiu numa das horas que estava se conversando, e por que não fazer ônibus? E na época, a fabricação de ônibus era bem diferente. Os primeiros veículos eram de madeira e a produção artesanal. Nós não tínhamos nenhuma estrutura de chassi de ônibus. Nós tínhamos que buscar um caminhão, muitas vezes um caminhão usado, e é aquela dificuldade. Tem paralama, não precisa paralama para fazer o ônibus. Tem cabine, não precisa cabine. Saca fora a cabine, vai botando a nossa carroceria daquela forma bem rudimentar. E eu acho que ainda hoje nós somos uma empresa que faz as coisas acontecerem. A produção artesanal cresceu. Em 1961, os ônibus fabricados em Caxias do Sul foram rodar nas estradas uruguaias. 10 anos depois, surgia um novo modelo no mercado, o Marco Polo, que acabou virando também o nome da empresa. A expansão no Brasil também foi rápida. Já são 4 fábricas, 2 em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, uma em Curitiba, no Paraná, e outra no Rio de Janeiro. No início da década de 90, a Marco Polo partiu para um projeto mais ambicioso ainda. Abriu em Portugal a primeira fábrica fora do país na conquista dos exigentes clientes europeus. Uma oportunidade que também serviu para melhorar a qualidade dos ônibus brasileiros. Tendo esses contatos com o exterior, nós temos contatos de concorrentes de produtos europeus em diversas áreas. E a exigência do cliente no exterior é muito maior, o que nos obrigou a cada vez mais aperfeiçoar a nossa qualidade, o nosso produto. Com esta filosofia, o crescimento no exterior foi decisivo. Em 98, a Marco Polo Latinoamérica abriu fábrica na Argentina. Depois vieram as unidades do México, África do Sul, Colômbia, Rússia e Índia. A essência da internacionalização está baseada no nosso habilidade de manufaturar. A gente só se aventurou para o mercado externo porque teve consciência de que que temos um processo de manufatura diferenciado, usando os mesmos fatores econômicos, não é? Mão de obra, os custos do país, a gente entende que tem capacidade de competir nos diversos mercados. É esse compromisso com a qualidade que impulsiona a empresa. Em uma das unidades em Caxias do Sul, são produzidos 5.500 veículos por ano. Cada ônibus fica em média 2 semanas na linha de produção. Começa pela montagem da estrutura até o chapeamento. Depois a pintura e após o acabamento. Nessa etapa, os carros são divididos em 4 linhas: urbanos, carros de exportação, rodoviários leves e pesados. Um processo que tem na mão de obra uma importância fundamental para o resultado final do produto. Desde 1986, a organização adota uma filosofia japonesa para administrar. O funcionário contribui com sugestões e melhorias, interagindo na tomada de decisões. O nosso pessoal se sentiu daí para frente descontraído e à vontade para falar, para dizer as coisas.
das coisas que ele pensa, fazer sugestões e até críticas que são bem-vindas. A receita líquida da Marco Polo em 2007 foi de 2 bilhões 129 milhões de reais. A empresa é a terceira maior fabricante de ônibus do mundo. No ano passado, nas 11 fábricas, foram produzidos quase 18 mil veículos, sendo que o maior crescimento foi no mercado brasileiro, com um aumento de 32%. Atualmente, é a maior fabricante do país, com 41% de participação. As estimativas para este ano são ainda mais otimistas. A produção de ônibus deve crescer 16% e atingir 21 mil unidades, o que garante um aumento no faturamento de 300 milhões de reais. O mercado brasileiro em forte crescimento, muito comprador. O mercado externo, de forma geral, também comprador. Ou seja, as demandas estão fortes na região Latinoamérica e na maioria das fábricas onde a Marco Polo está colocada. Em setembro, começa a operar a maior fábrica de ônibus do mundo. É a segunda unidade da Marco Polo na Índia, com capacidade para produzir 21 mil carros por ano. O nosso objetivo não é entrar numa guerra miúda em todos os lugares, mas encontrar os maiores mercados nos quais a nossa competitividade de inteligência industrial faça sentido. Então a Marco Polo se instalou e os últimos dois projetos são o projeto de Rússia e o projeto de Índia, que estão em fase de maturação. A nossa fábrica na Índia, especificamente a fábrica de Dharwad, será a maior fábrica de ônibus do mundo em quantidade de unidades produzidas, num dos maiores países do mundo, portanto faz todo sentido. Outro diferencial da indústria é produzir ônibus de acordo com o gosto do cliente, tarefa que os 12.500 funcionários cumprem à risca. O top de linha é este modelo Paradiso, o primeiro ônibus de 2 andares fabricado no Brasil. A parte inferior pode ser personalizada. Esta, por exemplo, é composta por uma sala de jogos. Este luxo e conforto chega a custar R$ 800 mil. O modelo para longas distâncias caiu no gosto do mercado externo. Dos 800 veículos vendidos no ano passado, 80% foram para fora do Brasil, mas respeitando as diferenças de cada mercado. O mundo do ônibus é um mundo regional. Os ônibus são customizados às suas regiões. Características econômicas, características da sociedade. Os ônibus que a gente vende para a Arábia Saudita têm divisões para homens e mulheres. São peculiaridades locais, tem que ser consideradas. Então, o ônibus é regional, mas a habilidade de fazer o ônibus, esta sim, é global. É global no sentido de que ela está no DNA da empresa, está na essência da empresa e pode ser transpassada a cada um dos locais, e aí nos locais se faz a customização. Então, uma empresa em que, na essência, o conhecimento é o conhecimento brasileiro, mantido pelo Brasil, tecnologia dos engenheiros brasileiros, e é colocado em cada um dos locais, sofre colaboração dos seus locais e resulta em produtos locais. Quando o mercado já está saturado, a Marco Polo adota a estratégia do mundo globalizado. Compra empresas. Foi assim que ela dobrou a produção nos últimos 9 anos. Nós adquirimos um pedaço de uma fábrica existente na Colômbia, fizemos a fábrica da Colômbia e temos uma sociedade meio a meio com o antigo proprietário e muito bem sucedido, atendendo todo o Pacto Andino. Nós, o ano passado, nos últimos dias do ano passado, compramos 33% da maior fabricante argentina de ônibus urbanos, a Metalpar, e também uma operação bastante interessante, bastante importante, porque nós estávamos fora de um importante segmento de mercado. Nós estávamos vendendo para a Argentina somente rodoviários a partir de exportação do Brasil, e agora estamos manufaturando ônibus na Argentina através da Metalpar e agregando o que a Metalpar? A nossa inteligência industrial, a nossa marca, o nosso produto ali. E pelo visto, esta viagem ainda tem longos quilômetros pela frente. A empresa, avaliada em 2 bilhões de reais, tem cerca de 7% do mercado mundial de ônibus e quer mais, porque sabe que vai encontrar muitas oportunidades pelo caminho. A grande maioria dessas oportunidades está na Ásia, pela dimensão da população que lá reside, algumas oportunidades no Oriente Médio, na própria África e no próprio Norte América.